Ser uma mãe atípica não impede que você alcance o seu sucesso. Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo ao podcast Helper Kids Talk. Eu sou a Ana Luísa, a tia Ana, sou fisioterapeuta e a minha convidada de hoje é a Vanessa Ramos. Vanessa é mãe, empreendedora, mentora e está aqui hoje com conteúdo incrível, porque ela também é mãe da Elisa, além de ser mãe de 2 adolescentes, né, Vanessa? Seja muito bem-vinda, obrigada por estar aqui comigo hoje. Obrigada é uma honra estar aqui. Não sei se vocês sabem, mas a tia Ana, ela já foi a fisioterapeuta da Elisa, então para mim é uma honra, é um prazer enorme. Obrigada pelo convite, Ana. Como esse mundo sempre nos aproxima, né? A Vanessa, ela é mãe da Elisa, né? A terceira filha dela. A Elisa nasceu de 30 semanas, uma prematurinha com baixo peso, né? 700 e alguma coisa gramas. 735 gramas, ela era muito Petititico. pequenininha. A Elisa ficou 4 meses A Elisa ficou quase 4 meses na UTI. na UTI. E ela teve, né, um diagnóstico de... ela teve hemorragia intracraniana grau 1, né, que você falou. Existem, né, 4 graus de hemorragia, grau 1, grau 2, grau 3 e grau 4. A da Elisa foi grau 1, Isso. né? E depois de quase 2 anos da Elisa, veio o diagnóstico de paralisia cerebral. Isso. Né? E aí, nesse momento, eu novamente tive a honra de ser mais uma vez a fisioterapeuta da Elisa. Foi me socorrer, né? E a gente ficou quase um ano, não foi isso? Foi quase um ano. Foi quase um ano. A Elisa ficava muito brava comigo, muito brava. E eu vou contar um pouquinho do que eu conheço da Vanessa e vou deixar o resto ela contar para vocês. Porque quando a gente fala de uma maternidade atípica, a gente acha que nunca mais a gente consegue fazer mais nada a não ser levar os nossos filhos à terapia. E não é bem assim que funciona, né, Vanessa? É verdade. E a Vanessa, quando a Elisa nasceu, ela já fazia sobrancelha. A Vanessa é uma maravilhosa, excelente designer de sobrancelha. Faz micropigmentação, faz a boca também lindamente, né? E ela parou um pouquinho de fazer, né? Quando a Elisa nasceu, eu tive que parar, porque exigiu muito de mim estar lá no hospital com ela e acompanhar todo esse processo na UTI. Para mim também foi um choque muito grande. Eu tive um problema, né? Um impacto emocional muito grande por conta de não imaginar. Primeiro, eu não imaginava que a Elisa fosse nascer prematura, muito menos que ela passaria tanto tempo assim numa UTI. Então, foi necessário, né? Se fez necessário passar todo esse tempo com ela, e por conta disso eu tive que parar de atender durante esse período. Ainda cheguei a atender algumas clientes antes de ir para o hospital, depois que eu voltava do hospital, mas foi pontual, assim, eu tive que parar mesmo durante esse período. Não é fácil, né? Ter que estar na UTI todos os dias, né, Vanessa? Sua filha tá ali, você tinha 2 em casa, você tem, né? Tinha também o seu marido, que estava sempre ali te apoiando, estava sempre com você no hospital, mas estar ali todos os dias, tirar o leite, né? Ofertar o seu próprio leite para ela, colocar ela no seu colo, colocar ela no canguru, mas ao mesmo tempo ver aquela instabilidade, né? Porque aquela bichinha ali, né? Virava e mexia, ela caía a saturação, ela aprontava, mas quando ia pro seu colo era a coisa mais linda, né? A coisa mais linda. Ela foi vir pro meu colo já tinha 20 dias, né? Então eu demorei 20 dias para poder pegar a minha filha no colo, cheia de tubo, né? Cheia de fio. Foi muito difícil esse período, realmente ele, nossa, mexeu demais comigo. Eu costumo dizer que a minha vida deu um giro de 360 graus. E foi bem difícil também de deixar, né? Porque como você falou, eu já tinha 2 filhos, né? Tinha minha casa, meu marido, e eu não podia ficar dormindo com a Elisa na UTI. Então eu passava a maior parte do dia lá, mas eu voltava para casa com o coração na mão. E fazer essa separação todos os dias era bem difícil, foi um período muito difícil para mim. E assim, é um período que a sensação que eu tinha é que a gente estava entre a vida e a morte, todos os dias. Todos os dias. E ela demorou um pouquinho para sair do tubo, né? Demorou quase um mês. E como você falou, a saturação caía, e aí eu chegava e eu falava, meu Deus do céu, hoje não tá nada bem. Parecia que aquele dia ia ser o pior dia da minha vida, parecia que ele não ia terminar nunca, né? No outro dia ela já estava melhor, já estava legal, já dava alguns sinais de melhoras, só que isso perdurou durante 4 meses e era bem instável, era essa oscilação mesmo, né? Todo dia, um dia estava bom, um dia não, um dia estava bom, outro dia não, então eu
tive a sensação que eu estava entre a vida e a morte todos os dias. Né? E o importante, quando você está numa UTI, além de você ter a equipe que você confia, você ter as próprias mães que te dão apoio, porque elas estão numa situação parecida com a sua, algumas numa situação um pouco melhor, outras numa situação até pior, né? Porque o bebê está muito mais grave. Mas a rede de apoio que vocês formam e até a amizade, o laço que vocês fazem, isso dá muito mais força para vocês, Sem né? dúvida. Claro que tem a família por trás, né? Tem o seu marido, seus filhos que estavam juntos, os seus pais, os pais dele, enfim, todo mundo. Mas ali naquele momento que você vivia, que você ficava muito tempo ali dentro, você tinha as outras mães. É que essas mães, elas estão compartilhando da mesma dor, né? Então, sim, elas são um apoio fundamental ali. Acho que a gente se ajudava, né? Tomava um café juntas, compartilhava uma experiência de casa, da UTI, né? Até a gente, às vezes, até trocava, né? Falava, olha, a médica já passou aqui, ela falou da sua filha assim, assim, né? Então, realmente, elas foram fundamentais nesse É momento. uma troca, né? E algumas delas eu tenho contato até hoje pelas redes sociais, né? Ficou marcado, né? Isso é bom, né? É muito bom. Porque você forma essa rede. Algumas até você perdura por mais tempo, outras você continua acompanhando na rede, mas você sabe que estão ali e que tem a mesma idade da sua filha, É né? verdade. E isso é algo mágico. Eu falo que vocês passaram por uma dor parecida, claro que cada uma com, né, o seu tempo da sua dor, né, com todas as situações que aconteceram depois ou não aconteceram depois, mas que hoje você olha e você pega aquela turminha que nasceu no período da Elisa e eles têm a mesma idade que A ela, mesma 5 idade, anos. Isso é muito gostoso. E cada um tem a sua evolução, né? De alguns amiguinhos que, né, que eu falo amiguinhos que a Elisa fez na UTI, os amiguinhos de UTI, alguns deles também têm o mesmo diagnóstico, né, que ela, por conta talvez né, da gravidade, enfim, do que aconteceu na gestação das mães, né? E então a gente compartilha ainda de experiências, né, muito próximas ali, né, de diagnósticos bem parecidos. E de terapias também, E de né? terapias também. Algumas delas já me pediram dica, né, de como eu faço as terapias com a Elisa, de onde eu faço, como é que eu consegui. Isso também é legal, porque às vezes a gente, né, já conseguiu traçar um caminho, né, e aí a gente pode ir passando isso para outras pessoas que também precisam, que nem sabem de onde começar. E isso eu acho que é muito importante até a gente falar em relação a traçar esses caminhos, né, Vanessa? Porque você teve várias transformações, né? Se assim a gente pode falar. Eu me lembro que depois de que a Elisa recebeu alta, né? A gente se via de vez em quando no ambulatório, porque a Elisa vinha para fazer a avaliação do desenvolvimento motor, né? Isso. E alguns momentos eu falava algumas coisas para Vanessa, mas ela muitas vezes sem ter as outras profissionais que teoricamente teria que ter dado esse diagnóstico ali no momento, né? As coisas foram passando. E na época eu lembro que a Elisa fazia a cada 15 dias fisioterapia, e eu cheguei a falar algumas vezes para você, Vanessa, a Elisa precisa de mais, né? Precisa olhar, porque o desenvolvimento dela não está de acordo com o que precisa estar, ela tem um atraso importante, né? E aí eu acho que depois que passou tudo isso, a gente veio com a pandemia, né? E foi Foi bem quando, nessa época, né, eu retomei a ser a fisioterapeuta eu tive a honra, né, gente, de ser a fisioterapeuta novamente da Elisa, porque eu cuidei dela na UTI neonatal, depois no ambulatório, mas era bem esporádico que vocês vinham, porque eram a cada 3 meses, mais ou menos, que as famílias voltavam, porque era só para uma avaliação mesmo, não era para tratamento. E aí depois, novamente, fui ser a fisioterapeuta da Elisa, e a bichinha ficava brava comigo, gente! Nossa, olha, a Vanessa, o coração dela. Mas eu acho que o mais importante, que eu me lembro que o dia que eu cheguei na sua casa, tava você e seu marido, e quando a gente conversou sobre a Elisa, né, e a gente falou do diagnóstico da Elisa, eu acho que foi essa organização, né, Vanessa, da rotina, porque você já havia voltado a fazer a sobrancelha, a Elisa naquele momento não tinha cadeira ainda, né, tava ali ela não tinha nada de estrutura, nada. Na verdade, o que aconteceu? Eu falei assim, agora eu vou ter que fazer uma imersão no que é paralisia cerebral, porque
Na verdade, eu não sabia nada sobre Eu me esse lembro que eu mundo. te falei alguns lugares para você ir buscar. Eu falei, Vanessa, toma posse. Diagnóstico não é destino. É. A criança tem capacidade para fazer muita coisa e é isso que você vai atrás, só que você Você precisa saber. Você me deu orientações fundamentais, né? Lugares que eu pudesse absorver essas informações, buscar essas informações, e isso foi fundamental para que eu tomasse uma direção ali, né? Porque O você que tinha que fazer. organizar tudo É, isso. eu precisava. Você precisava, o seu marido estava Eu trabalhando, precisava você. entender também o que que era, né? Porque eu acho que é mais. Eu acho que quando você recebe um diagnóstico, você tem tem várias etapas, né? Primeiro, é difícil você receber um diagnóstico. Ninguém quer receber um diagnóstico. Nenhuma mãe quer receber um diagnóstico de um filho, né? Com qualquer que seja a patologia, né? Mas quando eu recebi o diagnóstico, foi difícil de aceitar. E depois que eu aceitei, né, de certa forma eu aceitei, eu falei, agora eu preciso saber o que que eu posso fazer para que ela receba a qualidade de vida que ela merece, que ela precise, que eu quero que ela tenha, né? Então, o ideal é que você tenha bons profissionais, pessoas adequadas para estarem do teu lado te direcionando, te passando a informação certa, né? Porque a gente tem vários profissionais e muitos não sabem, né? Às vezes não sabem te direcionar. Então, e esse direcionamento, isso serve para tudo na Para vida, né, tudo, Vanessa? para Inclusive tudo. até o que você hoje faz, que depois a gente também vai falar sobre isso, mas assim, nesse momento, a gente está dizendo de uma mãe que também estava trabalhando e voltando à sua rotina de trabalho e tinha que lidar com questões, além do diagnóstico que havia acabado de, né, ser feito, ao mesmo tempo com a rotina dela, mas com a rotina dos seus outros filhos, e ao mesmo tempo, como que eu organizo isso aqui? Quem vai ser a prioridade agora? Né? Quem é o profissional que vai ser prioridade? Aonde eu vou atrás? Onde eu vou reunir todas essas informações? Que eu me lembro que ainda falei para você, Vanessa, você precisa reunir todas essas informações, porque você precisa saber o que é uma paralisia cerebral. É um conjunto, né, de Quais coisas. são né, os tipos, né? Quais são os níveis que você tem? Qual é a topografia, né? Quem não sabe a topografia que a gente fala é quando a gente quer dizer a criança tem mais comprometimento no membro superior, no membro inferior. Quais são os comprometimentos? Quais são os dispositivos terapêuticos que ela precisa? Eu me lembro que uma das coisas que eu falei para você, né? A Elisa tinha quase 2 anos, ela não ficava em pé, Não. né? E eu falei assim, Vanessa, ela precisa ficar em pé. Gente, 9 meses a criança já está em pé. Então, a gente tem esse período aí, a partir de 9 meses, para incentivar uma criança a estar em pé. Principalmente uma criança que tem algum diagnóstico ou um provável diagnóstico que muitas vezes os profissionais não fazem esse diagnóstico tão precoce. E hoje em dia a gente sabe que é possível, sim, fazer esse diagnóstico quanto mais precoce, porque a família vai ter oportunidade de buscar todas essas informações. E aí eu me lembro que eu falei assim, ela precisa de um parapódio. Foi sim. Você me falou isso e eu não sabia nem o que que era o parapódium, né? Eu não tinha ideia, eu não fazia ideia. Eu perguntei o que que é o parapódio, você me explicou o que que era Vamos e explicar porque as pessoas não sabem, né? O parapódio, gente, a criança que não consegue ficar em pé sozinha, ele é um carrinho, né? Que ele tem uma tabuinha nas costas, ele vai ter o cintinho aqui, tanto do peito da criança, quanto do quadril, quanto do joelho. Tem crianças que precisam, inclusive, de apoio na cabeça, tá? Aí depende do grau, né, de comprometimento de cada criança. E a criança fica ali fazendo descarga de peso, ou seja, na posição em pé, para que esses membros inferiores, esse pé, faça essa descarga de peso e o quanto é importante para que essa circulação toda aí do corpo da criança aconteça, porque é importante. A criança não faz, você precisa ajudá-la a estar na postura. E eu me lembro que você me falou assim, mas ela nem senta ainda, Ana, é, porque era a informação que haviam te passado. é. E realmente eu tinha muito isso na cabeça, porque foi a primeira coisa que me alertou de que a Elisa tinha algo que não era normal, né? Eu pensei assim, a Elisa ainda não senta, ela tinha 1 ano e meio, acho que na época que eu comecei a ficar muito alerta com isso. Eu falei, ela ainda não senta, ela não sabe sentar sozinha, né? E se eu não colocasse ela sentadinha, ela realmente não ficava com apoio, né?
E aí eu falei, me chamou muito a atenção. E aí quando você me falou de ficar de pé, eu falei, mas ela ainda nem senta, como é que ela vai ficar de pé, né? E aí que eu entendi que para a criança ficar de pé não é só exatamente o andar, né? Tem várias funções do corpo que é necessário, né? O ficar de pé. E aí eu entendi a importância do parapódio, que ela precisava ficar no mínimo aí uns 40 minutos por dia, que até hoje tem que fazer, né? Essa descarga de peso. E eu entendi a importância de fazer isso. Só que até então eu não sabia nem o que que era, para que servia. E sabe o que é muito curioso, gente? Mas ao mesmo tempo eu falo que é muito triste, sabe, Vanessa? Porque o que você passa hoje, que passou lá atrás, muitas mães passam hoje ainda. Sim, E olha que a Elisa, isso a gente está falando de 3 anos atrás. sim. E ainda, atualmente, os profissionais não fazem essas orientações corretas. A Elisa passava num centro de especialidade. Ela passava com neurologista infantil, com fisioterapeuta, com Com psicóloga, psicólogo, fono e fono TO. e TO. Então, ela já tinha essa equipe acompanhando, mas em nenhum momento alguém sentou com a Vanessa, organizou o que era importante, explicou para a mãe o que era importante, porque a gente precisa explicar o que é importante e falar quais são as necessidades. Então, da criança ficar em pé, o porquê que aquilo era importante na época, quando eu voltei, né? Quer dizer, comecei a atender a Elisa, né? Porque eu atendi Sim. no hospital, mas fora do hospital eu não havia atendido ela, que é uma criança que não sentava, não tinha uma cadeira para posturar. A Vanessa ficava com ela para cima e para baixo, né, no colo e no carrinho quando dava, que era o que era possível, mas ela não tinha uma cadeira adaptada para ela. Ela não fazia descarga de peso e as pessoas que estavam cuidando não orientaram essa mãe o que era importante fazer para ela. E depois ainda tinha a goteirinha do pé, né? Do pé. Que é uma goteirinha que a criança coloca, gente, para manter o pé alinhado, tá? Então tem de diversos modelos, né? E depende muito do que a criança precisa. E aí foi quando a Vanessa descobriu todo esse universo e foi atrás. Isso. Aí depois que eu fui atrás E não porque comecei. você foi negligente, né? Não, eu não. Porque Eu, ela re- não isso que sabia. eu falei, eu simplesmente não sabia. Na verdade, quando eu recebi o nome para mim, paralisia cerebral, eu imaginei assim, mas será que minha filha tem? Porque minha filha tem movimento. Então, olha só como minha cabeça ficava associada. Se ela tem movimento, ela não tem paralisia cerebral. E não tinha nada a ver, né? A paralisia cerebral, depois que eu fui descobrir, tem vários graus, né? E assim, o grau da Elisa permitia que ela tivesse esses movimentos, principalmente dos membros superiores que não foram, né, afetados ou tão afetados, né? Mas ela não podia andar ainda, não podia fazer certos movimentos como sentar, andar sozinha. Então ela ia precisar de cadeira estruturada, adaptada, né? De coisas que ela pudesse usar para a funcionalidade do dia a dia adaptados, né? E para que ela não tivesse também outras sequelas mais para frente, né? Porque tem isso também, né? A criança depois pode ter escoliose, ela pode ter várias outras sequelas por conta de não fazer o uso de certos, né? De certos coisas que ela precisa estruturada, adaptado para ela, né? E não foi fácil, né, Vanessa? Quando chegou o Não. parapódio, não foi fácil, né? Aí cada etapa é difícil porque tem a adaptação dos pais, da criança e do tempo, né? Porque isso aqui vai ter que ser inserido na sua É. rotina. E é tempo. É tempo que você precisa, que nem até hoje, a Elisa, eu não coloco ela no parapódio, ela fica lá sozinha. Eu tenho que colocar e brincar com ela, entreter ela durante esse período. Então, são 40 minutos, vamos falar de 40 minutos. Se eu deixar esse tempo ela lá, eu tenho que ficar esses 40 minutos com ela, brincando com ela, entretendo ela, até ela sair, até eu tirar ela de lá. Então, tem que ser inserido na rotina. Você tem que arrumar tempo, e não é um tempo que dá para você ficar à toa, assim, né? Eu tô fazendo arroz e tô lá, ela tá lá no parapódio, não dá. Então, tem que realmente ser organizado. Não tem que ser organizado dentro da tua rotina. E com tudo isso acontecendo, Vanessa continuou fazendo sua sobrancelha, foi fazendo cada vez mais curso, né? Tem, né, o marido, os 2 filhos, e tinha a Elisa e a fisioterapeuta, que no caso, nessa época, era eu que cheguei pedindo um monte de coisa e falando um monte de coisa, orientando para que a Vanessa fosse atrás. E ela tinha que ainda se virar com seus horários para atender as clientes dela, que na época, e acho que ainda hoje, se atende na sua casa, né?
Eu atendo ainda na minha casa. E como eu faço né, como eu fiz nesse momento, né? Eu falei assim, olha, primeira coisa, eu tenho que identificar o que eu quero. O que eu quero é ver a minha filha evoluir, mas eu não quero deixar de ser a profissional que eu idealizei para mim também. E eu idealizei e assim, naquele momento eu parei para olhar a situação que eu estava vivendo, né? Então eu falei, olha, dentro da situação que eu estou vivendo, eu não posso me dedicar 100% para o meu trabalho. Eu não posso me dedicar 100% para os meus filhos, né? 100% para o meu marido. Eu tenho que me dividir entre essas tarefas. E como é que eu vou fazer isso? Então, eu tive que parar, entender o que eu estava vivendo, né? O que que era necessário, o que que eu ia precisar durante esse período. E eu comecei a atribuir tarefas para mim. Olha, durante o dia eu vou precisar fazer isso, 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 isso. Então, como é que eu arrumo tempo? Sozinho eu não ia conseguir. Por quê? Porque eu precisava ter, eu como tenho meu marido, eu precisava dele me ajudando com a Elisa, né? Logo em seguida eu precisei de uma pessoa, né, uma babá para me ajudar com ela também durante esse período que ia ficar em Que não atendimento. foi fácil você encontrar uma pessoa Não que foi fácil eu encontrar uma encontrasse, pessoa. tivesse na rotina da mãe da Elisa e na sua. Isso. Que se adaptasse nessa rotina, se adaptasse a ela se adaptasse à pessoa. Não é fácil encontrar. É porque a gente falando hoje, né, assim, é uma É retrospectiva, uma né, de tudo retrospectiva. isso, né, Vanessa? E a gente olha e fala assim, nossa, mas foi super fácil, né? Quando a gente olha a Vanessa hoje, vê essa empreendedora de sucesso, fazendo a mentoria, né, ajudando diversas mães e dando conta de, além do marido e dos dois filhos, mas de levar a Elisa na terapia, de estar com ela, de organizar também a rotina da Elisa, parece muito fácil, né? E É, não foi. E nesse período todo eu estava ali, gente, pertinho, eu estava acompanhando, não era fácil. Pagar tudo isso também não era fácil, né, Vanessa? você sabe o que que eu falo? Eu falo que sucesso não existe na zona de conforto. Sucesso precisa ser criado, ele precisa ser também treinado, né? Então, para você realmente colocar aquilo que arde no teu coração, né? O desejo que você tem, você vai ter que fazer sacrifícios. Né? Então, vai ter que existir o sacrifício financeiro, vai ter que existir o sacrifício de tempo, né? Vai ter que existir o sacrifício das tuas emoções, porque como mãe, eu sei que a gente não quer deixar, né? E eu sei que a gente sente culpa também. É um dos temas que eu abordo na mentoria, que eu falo sobre a culpa, né? A gente se sente muito culpada, mas se eu me sentir tão culpada assim, o que que ela vai trazer de benefício para mim? O que que essa culpa vai trazer de benefício? Nada. Como que eu vou trabalhar essa culpa para poder dar conta Como eu do trabalho meu isso? trabalho, de mim e de todas as outras pessoas que estão ali e que eu sei que precisam que eu organize aquela rotina toda junto com o meu marido para que todo o restante funcione. Exatamente. Então eu tenho que entender muito bem quem eu sou, o que eu quero, né? E como eu equalizo, né? Foi o que eu falei. Como eu equalizo o tempo para me dedicar ao meu trabalho e para me dedicar aos meus filhos com tempo de qualidade, porque não adianta também eu falar assim, eu vou dedicar um tempo pro meu filho eu lá com o celular na mão, eu com o computador, não dá. Então eu tenho que saber dosar isso. Todos os dias isso acontece na maior harmonia? Não. Então a gente também tem que saber equilibrar emoções, Porque isso vai acontecer, porque né? vai Tem dias que acontecer. você vai dar muito mais conta de estar ali fazendo o seu papel de empreendedora, de mulher, e outros dias você vai fazer muito melhor, por vários outros motivos, o papel de mãe, que é ir acompanhar, fazer. Você precisa realmente ter uma rotina muito estabelecida Bem e organizada. sabendo que ela vai muitas vezes oscilar. E que a culpa, eu acho tão complicado quando a gente fala de culpa, Muito. porque a gente também tem que pensar que, além de ser mãe, a gente é uma pessoa, né? E como a gente pensa nisso, por que que eu vou me sentir culpada porque eu precisei deixar a minha filha, que é uma criança atípica, com uma babá, porque eu tenho o meu momento que agora eu vou trabalhar. Muitas vezes, Ana, é interessante colocar essa questão, porque muitas vezes eu tive olhares julgadores, né, dizendo que eu era egoísta. Né, por pensar assim, porque quando a gente fala mãe, a gente já, desde a barriga, né, a gente esquece que existe uma mulher, que existe uma pessoa com identidade.
E que tem que vontades, tem que tem vontades, que tem desejos, desejos cansa, pessoais, profissionais, né? que Que cansa. cansa. Então, eu acho que quando você coloca seu desejo, a tua vontade pra fora e entende, olha, mas agora eu sou mãe, então não dá pra fazer tudo só pra mim, mas também não dá pra fazer tudo só pro meu filho. Né, para os meus filhos, para minha casa, só para o meu marido não dá. Eu preciso entender que agora eu estou vivendo essa situação. Eu sou casada, eu tenho filhos, mas eu ainda existo, eu estou aqui. Porque se você, eu olho isso de uma maneira, Vanessa, que se você deixa de fazer, como muitas pessoas deixam de fazer, porque elas são muito cobradas por essas pessoas que estão muito próximas, e elas acabam, às vezes, deixando de fazer algo que elas gostariam, seja o seu trabalho, ou deixando, ou se virando em 360 que elas não conseguem, e elas, você percebe que elas não dão conta, que elas estão pedindo socorro. Porque as pessoas cobram isso dela. Só que as pessoas esquecem de olhar e falar, mas ela também é uma pessoa. E aí ela tenta dar conta de tanta coisa que chega uma hora que isso lá vai dar, lá na frente vai dar ruim. Só que não vai dar ruim para o restante, vai dar ruim para ela. Então eu acho que hoje, quando a gente fala para essas mães, e pra gente, inclusive, porque eu também passei por isso. Eu fui muito julgada quando eu não estava só no hospital trabalhando e passei o dia inteiro trabalhando para conseguir sair da zona de conforto e fazer uma migração do hospital para o atendimento domiciliar, que eu comecei também no consultório, atendimento domiciliar, e depois, hoje, eu só estou no consultório. Então, toda essa migração não foi fácil. E todas as pessoas julgavam, criticavam, os olhares, é um absurdo você deixar os seus 2 filhos. Não, eles estavam em casa, estruturados, com uma babá, eles faziam as atividades que eles tinham que fazer, eles iam para a escola. Então, as pessoas têm a própria mulher, às vezes, né? Não é só o homem que critica. É uma cultura É uma machista, mas cultura. ela está no homem, mas também está na Também está mulher, na né? mulher. Que fala, é um absurdo o que ela está fazendo. Ela abandonou o filho e foi trabalhar. Gente, não é assim. É o que você disse. Ela é uma mulher. Ela tem os seus desejos. Ela tem os seus sonhos, que são seus. Que claro que a sua família está inserida em tudo isso, não tenha dúvida, porque a hora que você alcança o que você quer alcançar e cada vez mais você escala tudo isso, todo mundo da sua família faz parte disso, Com certeza. Se né? torna uma equipe, né? Se torna uma Exatamente. equipe. Todo mundo vai estar junto ali para auxiliar. E é o que eu enfatizo, né? É necessário rede de apoio. Quando você quer trabalhar, não que não, a gente não consiga, porque a gente consegue dar conta, né, de fazer muitas coisas, mas a gente não precisa dar conta de fazer tudo sozinha. A gente precisa aprender a delegar coisas e aprender a falar não para certas coisas. Porque eu vejo que muitas pessoas têm dificuldade de falar não, né? Muitas mães, mulheres que, olha, eu vou fazer uma visita hoje para você à tarde. Hoje eu não posso, eu tenho trabalho, ou hoje eu não tô legal, eu não quero, eu não preciso receber alguém hoje. Ela tem dificuldade de falar um não, um sonoro não. Então, às vezes, a gente precisa falar, entender. Esse momento aqui é para isso, esse momento aqui é para outra coisa. Né? Então, quando você equaliza isso, eu acho que você mantendo essa rotina organizada, os imprevistos não vão deixar de acontecer, mas é mais fácil você lidar com eles quanto mais a tua rotina organizada estiver. Você vai ter muito mais facilidade em manobrar, né? Em ter habilidades para agir com esses imprevistos. E quando você não tem, você tem uma rotina totalmente bagunçada, com certeza você não vai conseguir dar conta desses imprevistos, não vai dar conta do que já tinha para fazer, e você vai viver apagando incêndio todos os dias. É E o isso. que é importante, que é prioridade de verdade, você não consegue entregar. Não, porque você não tem nada estabelecido. Não tem nada E a gente estabelecido. precisa ter, porque você se propôs a ser mãe, a ser esposa. Ao mesmo tempo que você se propôs a ser mãe, ser esposa, você quer empreender, ou continuar trabalhando, enfim. Então, você precisa organizar tudo isso para que você consiga ser saudável para todas as pessoas da sua família, mas principalmente para você. Porque não dá para ser saudável para o seu filho, para o seu marido, não ser saudável para você. Exatamente. A bomba de oxigênio, né, cai primeiro em você. Então você tem que se salvar primeiro para poder salvar todo mundo. Essa é a ideia da casa ali, né, da mãe. Se você não estiver bem,
você não vai conseguir deixar ninguém ali bem também. Então, você não vai conseguir fazer com que os teus filhos espelhem essa felicidade que você tem que ter, né? Essa felicidade, eu falo até prosperidade, porque é uma prosperidade de tudo. Você tá feliz com a tua vida profissional, feliz com a tua vida pessoal, feliz com os teus filhos, né? Então, você começa a equalizar isso, e quando você sente em você, você transmite isso para eles, né? Porque vem de dentro, né? Exatamente, transmite para a tua família. Isso também tem a ver com a nossa autoestima. A nossa autoestima vem de dentro. Então, quando você está bem, você começa a transmitir isso para a tua família, para os teus filhos, né? E para todo mundo que está ali ao redor. E eu me lembro que quando eu ia fazer as terapias na Elisa, né, a Vanessa estava sempre ali tentando se virar, né, Nos gravando 30. conteúdo para as redes sociais. A Elisa descansando, dormindo, ou ali junto, fazendo junto com você as sobrancelhas. E como muitas clientes, né, entendiam tudo isso, né? Você até me lembrou, né, que você foi lembrada aí pela rede. Eu um dia, Vanessa fazendo a minha sobrancelha brilhantemente, a Elisa deitada em cima de mim, a Vanessa fazendo. É isso. Você entende que a mãe consegue fazer. A Sim. criança precisa, não dá para ela ficar ali em qualquer lugar. Ela precisa estar junto, né? Participando. E foi uma delícia, né? A gente se divertiu muito aquele dia. É inacreditável, porque a princípio, né, eu pensei, eu falei, como é que eu vou fazer isso com a Elisa? Como é que eu vou continuar fazendo, né? Porque realmente é difícil, não é fácil. É como eu falei, existe também um sacrifício. Porque ela não era uma criança que você deixava sentada e que ela ficava sentada. Exatamente. Né? E o que ela precisa, ela depende de mim para fazer, né? Por exemplo, ela quer comer, ela precisa de mim. Ela precisa trocar a fralda, ela precisa de mim. Então, eu tenho que parar realmente para poder fazer essas coisas. Cuidados essenciais para ela, né? Então, eu pensei, como é que eu vou deixar ela comigo, atendendo? E aí, eu falei, bom, é a alternativa que eu tenho, é o que eu posso fazer hoje. E se eu não colocar ela para fazer isso comigo, eu nunca vou saber. E aí eu comecei a colocar. Na verdade, ela foi se inserindo, porque ela começou a falar com as clientes, e as clientes falavam, deixa ela aqui, deixa ela aqui. E aí ela começou a construir esse relacionamento com as clientes, que ela chama atenção, ela conversa com a cliente, e a cliente também acaba mimando ela. E ela era pequenininha, ela usava óculos, né? Aí que ela chamava mais atenção ainda das pessoas, não é, Vanessa? Verdade. Coisa linda. O óculos dela era muito pequenininho, né? Era uma graça. Porque o óculos de criança muito pequenininha, ainda mais que é uma criança atípica, né? Eles são bem molezinhos, né? E é como se fosse uma faixinha na cabeça que você vai fechando como se fosse um elastiquinho. Um elástico. Você ajusta, né? Você ajusta. Então, imagina, ela já fazia sucesso com a simpatia dela. Com aquele óculos, então, aí que ela fazia mais sucesso ainda, né? fofurômetro, né? E que bom, né? Que ela conseguiu... Mesmo muito pequena, né, Vanessa? Porque na época a gente está dizendo que a Elisa, 2 anos. Era muito pequenininha. Hoje ela está com 5, mas na época ela tinha 2 anos. Ela conseguir ir se inserindo e sorrindo e vendo que ela estava fazendo bem para ela e bem para a mãe. E você sabe que o mais interessante é que o que eu comecei a perceber é que a Elisa, ela falava, o pouquinho que ela falava, ela sentia vontade, então ela pedia para estar ali. Então ela pedia para colocar a luva, ela pedia para colocar os meus óculos, ou seja, ela se inspirava também em mim. E quando ela começou a fazer isso, eu vi que ela começou a gostar desse ambiente, de estar ali junto, de querer também atender as clientes, de querer conversar, de participar disso. Eu vi o quanto eu trabalhar fazia bem para ela. Né? E vou ficar até emocionada. E não a culpa, né, Vanessa? E não a culpa. Porque realmente eu senti, né? Eu também senti essa culpa de falar, poxa, eu vou colocar minha filha para trabalhar comigo numa cadeira de rodas aqui do lado. O que isso vai impactar na vida dela? Mas o meu desejo de estar fazendo bem, né? De estar trabalhando, de estar colocando a minha vida profissional, de saber que eu estava beneficiando outras vidas também, o quanto isso impactava positivamente na vida dela, mesmo tão pequenininha.
E você não foi, em nenhum momento, falar assim, não, você não vai participar, Não, né? Ai, você é uma criança atípica, você não vai estar aqui, não. porque eu preciso trabalhar, então o que que outras pessoas... Porque as pessoas têm essa mania, né? É um preconceito tão absurdo que ainda a gente vê isso nas famílias. Não, 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 você não vai participar disso aqui, Querer porque excluir, né? você, né? O que que a cliente vai pensar de eu colocar, como você disse, né? A minha filha aqui na cadeira de rodas, será que ela vai se incomodar? Não. Você, e acho que ela, brilhantemente, né, É. fez esse caminho. Eu acho que Eu lembro que exatamente tocava a isso. campainha da sua casa, ela ficava assim, ó, tipo, quem é? Ela sabia, era A impressionante. Elisa se incluiu e ela é essa luz. Essa luz não é minha, é dela, né? Então ela é exatamente isso. Brilhantemente ela veio, né? E aí ela trouxe essa luz, ela começou a iluminar também. E aí eu vi que ela faz parte hoje disso, né? Então eu falei, é assim que eu quero ser. Eu quero ser esse exemplo para ela. Eu quero ser esse exemplo de obstinação, de mulher, né? Para que ela cresça também com essa vontade de correr atrás dos sonhos dela, dos objetivos dela. Eu quero passar essa força para ela. E a partir do momento que eu entendi que eu estava sendo essa inspiração, me veio mais vontade ainda de querer trabalhar. Então, hoje, graças a Deus que eu continuei. Nossa, eu agradeço muito a Deus que eu continuei, que Ele me deu forças e que eu hoje posso ver os olhinhos dela brilhar e se inspirar, e tantas outras mulheres olharem para mim e falar assim: Vanessa, como é que você dá conta de fazer tudo isso com ela? Que lindo ver isso, você é uma inspiração. Hoje é lindo. Eu agradeço muito a Deus por não ter me permitido desistir. É isso, mas é o que você disse, né, Vanessa? Você permitiu primeiro que, porque era o que você também tinha no momento. Era o meu possível. E o possível, você foi atrás daquele possível, porque muitas outras pessoas, por diversas coisas, por elas, pelas pessoas que estão próximas, teriam desistido ali, É. né? E você permitiu com que ela fosse se chegando sem nem você entender muito o que estava acontecendo, mas você querendo fazer, ganhar o seu dinheiro, fazendo a sua sobrancelha cada vez melhor. Cada vez depois você foi fazer o fio a fio, não foi? A Eu comecei, micro. um pouquinho antes da Elisa nascer, eu já comecei fazendo alguns cursos de especialização para micropigmentação de fios, né, que são os fios realistas, né, que eu trabalho hoje. Depois eu comecei a fazer especialização para microlabial, e aí eu falei assim, nossa, agora eu preciso, eu já entendi que eu cuido de pessoas, então eu levo a autoestima através da micropigmentação para elas, mas eu entendi que eu cuido de pessoas. E aí que eu comecei a trabalhar o comportamento humano, né? Eu comecei a fazer cursos de alta performance, e aí eu comecei a trabalhar esse outro lado de como eu lido com as pessoas que estão aqui de forma humanizada, né? Com as minhas clientes de forma humanizada. Então hoje elas falam assim que elas vão lá para fazer sobrancelha, vão lá para fazer a micro, mas elas saem de lá com uma terapia. E a Elisa ajudou tudo isso a acontecer, né? A Elisa, ela Toda foi essa fundamental. humanização a acontecer. Então, o seu olhar para tudo isso, ele é diferente, O meu olhar né? mudou. Então, você fez tudo isso e você não parou por conta de um... Porque não é fácil, como a gente começou falando, não é fácil você receber um diagnóstico, Não. né? Ainda mais quando a gente fala paralisia cerebral, né? Então, quando a gente fala sobre esse tema, é o que você disse, a gente pensa, nossa, nunca mais mexe nada. Não é assim que funciona, né? É o que você mesma já tinha dito. E isso não te parou. Isso te deu cada vez mais vontade de ir atrás e de crescer. E, de repente, o caminho te levou a fazer cursos para outras pessoas também conseguirem fazer brilhantemente sobrancelhas. Levar para outras pessoas esse autocuidado, o quanto é importante a gente olhar para o espelho e se sentir bonita, o quanto faz parte de você olhar como as pessoas se veem, se relacionam, o Isso. quanto as pessoas gostam de estar bem e de você levar tudo isso, porque você fazendo, né, essa parte de sobrancelha, de boca, quanto você mexe com a autoestima da outra pessoa, Sem dúvidas. né? E hoje eu costumo dizer que eu coloco um espelho
na frente das mulheres, mas um espelho que ela não enxerga somente a estética, né? Mas ela enxerga a alma. Então ela consegue olhar para ela e ver a mulher que ela é. E o que eu quero de cada mulher que passe ali é que ela alcance o potencial máximo dela, que ela possa extrair o que há de melhor e que vem de dentro, né? Essa autoestima que vem de dentro. É o que eu desejo para cada uma delas hoje, é que ela alcance esse potencial máximo. Isso é muito bom, né? E depois que você começou a fazer o curso para outras pessoas, formando outras pessoas, né? Sim. Eu lembro quando eu acompanhei isso na rede, eu falei, gente, que orgulho. Olha, olhar para você, Vanessa, é falar, gente, não dá pra gente olhar e falar, eu vou ficar aqui sentada no sofá vendo a vida passar, porque, ai meu Deus, a minha filha é atípica, ela tem que fazer físio, ela tem que fazer fono, ela tem que fazer TO, eu tenho que levar aqui, eu tenho que levar ali. Não, eu vou fazer tudo isso estabelecendo dentro de uma rotina e de um horário, só que em cima disso tudo, em tais horários, eu vou me dedicar a outras coisas, é o que você disse, a rede de apoio, e com tudo isso que ainda você fazia, você foi dar curso, formando outras pessoas. E que ali foi te levando cada vez mais ao sucesso para dar palestra, estar em eventos cada vez, né, mais bem-sucedidos, e que te levou hoje a falar diretamente para essas mães. Exatamente. Eu fui enxergando essas oportunidades, né? Eu até costumo falar que a gente vai criando essas oportunidades, né? Mas são coisas que vão caindo também no nosso colo, porque a vida é um movimento. Então, quando você começa a movimentar a tua vida em função dessas coisas, as coisas vão acontecendo. Você cria essa atmosfera para as coisas acontecerem. E essas outras mulheres, a minha vontade era de ensinar que elas também podem fazer uma coisa que, para mim, fazer sobrancelha já foi um trabalho informal. Era um trabalho que não era valorizado, que não poderia ser visto de forma profissional, né? E o que eu queria passar para essas mulheres é que elas podem sim ser grandes profissionais, fazendo sobrancelhas, né? Cuidando dos seus filhos, sendo mãe, sendo esposa. Então, se eu conseguir, se eu tracei esse caminho, elas também podem. Só basta procurar um pouquinho lá no interior delas e o que elas precisam, se é conhecimento e eu tenho para passar, eu tô aqui para isso. Eu tô aqui para servir. Não, a pessoa precisa enxergar primeiro ela, né, Vanessa? Quando elas Sem começam dúvida. com isso, não dá para você colocar na frente. Claro que seu amor maior são os filhos, não tenha dúvida, mas você tem que se colocar na frente de tudo isso. Até porque se você não estiver bem, o teu filho também não vai estar. Exato. Como é que uma mãe frustrada, né, se sentindo incapaz, se sentindo inútil, de certa forma, porque a gente se sente, eu me senti, mesmo fazendo inúmeras tarefas de casa e cuidando de um filho que não é um trabalho nada fácil, mas eu me senti dessa forma. Como é que o seu filho te enxerga? Será que ele vai te enxergar de uma forma boa, feliz? Então, eu acho que é primeiro pra gente, que a gente olha com carinho, olha com amor, né? Cuida de si, assim você consegue cuidar dos outros. E esse espelho, né, que você falou, Esse né? espelho. Na verdade, acho que todos nós temos isso, né? Seja o pai, seja a mãe, mas eu acho que a carga da mulher emocional, ela é muito alta, né? Então eu vejo muitas famílias, né, ainda mais quando elas são atípicas, o quanto a mãe se culpa, o pai às vezes não sabe para que lado vai e tenta dar o melhor que ele também pode, muitas vezes, ou às vezes não, né? A gente tem os casos também que os pais abandonam, né? Mas quando ele tá ali junto, o quanto ele também tenta dar o melhor, dar esse suporte para a mulher. Porque olhar para a mulher e falar assim, não, mas isso aí é função sua. Não, pera lá, né? Não é assim que funciona. Se eu pudesse dar um recado, né, para um parceiro, para um marido, né, dessas mulheres, um companheiro, né, um parceiro de verdade, eu daria o conselho para ele olhar para essa mulher com mais carinho, porque geralmente ele olha para a criança, olha para o filho com carinho, né? Mas para ele olhar para essa mulher com mais carinho, enfatizar a autoestima dela, fazer com que ela resgate de verdade essa autoestima e que ele sempre reforce o quanto ela é especial, o quanto ela é boa, o quanto ela tem dado o seu melhor e o quanto ele é feliz de ver isso.
ele reforçando tudo isso dentro dela, eu acredito que ele vai ter uma mulher muito mais satisfeita, não só de ter um parceiro bom ao lado dela, mas também de ver esse reflexo nos filhos, né? E isso faz muita Faz diferença. toda a diferença. Muita. Faz toda a Isso a diferença. gente, né, a gente fala, eu percebo isso em qualquer situação, seja na criança típica ou na criança atípica. Mas na criança atípica vem muitas outras coisas juntas, né? Isso faz muita diferença. Você olhar e falar assim, você tá arrasando. Obrigada que Faz. você tá aqui. Te gera uma força, né? Porque você fala, tá vindo do meu parceiro, tá vindo da pessoa que vive comigo, que compartilha dessa dor comigo todos os dias. Então, quando ele reforça isso em você, te dá mais gás também, E não né? quando ele não tá nem aí, tá em qualquer outro lugar e a mulher tá se matando lá. Ou ele ainda faz o contrário, além de ver tudo isso, ele vai te cobrar. Olha, por que você não fez? Olha, você não tá fazendo. Olha, sempre com aquele olhar de cobrança para a mulher, né? Eu acho que isso vai deteriorando, né, o sentimento dela. Então, eu daria esse conselho, né, pro parceiro que tá ali mesmo, que quer tá à frente da parada junto com ela, para ele falar: olha, eu olho para você te vejo muito especial, eu te vejo com carinho, você tá fazendo o seu melhor e eu te admiro muito por isso. Quando ele reforça isso, essa mulher com certeza ela vai ter uma admiração incrível por ele também e vai transmitir isso pro filho. E Ou pro, pros filhos, pro né? relacionamento, né? E pro relacionamento. Que isso faz muita diferença. É que eu acredito que o relacionamento é da família, né? Sim. Vai ficar essa atmosfera, essa energia, né? Essa coisa boa ali pra família. Então, é uma união, é um time, né? A gente tem que olhar como um time. Olha, tamo junto aqui, vamos seguir em frente. Eu tô do teu lado, eu tô te dando a mão de verdade. E provavelmente quando ela olhar no espelho, as coisas vão fazer muito mais sentido, Com né? Porque não é certeza. olhar o espelho e só ver a sua imagem, seu cabelo tá bonito, sua sobrancelha tá bem feita, né? É olhar para ela por dentro, para que ela consiga se encontrar e consiga olhar para ele e falar, então, agora eu também vou fazer algo para mim, que claro que vai ser para todos nós. Com certeza. Vai refletir, né? Vai refletir na família E a toda. pessoa está ali te apoiando, porque muitas vezes no começo, né, Vanessa, não é fácil. A gente quebra a cara, Muitas vezes. Muitas. a gente tem uma expectativa de algumas coisas acontecerem no trabalho, ou até na vida pessoal, ou com pessoas que estão próximas de você e as coisas não acontecem. E como é que a gente vai lidar com tudo isso? A gente quebra muitas vezes a cara, né? Isso faz parte. E é legal também enxergar esse quebrar a cara com carinho. Cuidar desse Exatamente. processo, né? Olha, eu entendi, isso aqui realmente não deu certo, mas eu estou fazendo dar. Eu não desisti. Não. Eu tô continuando Desistir aqui. não é uma opção. Não Muito é. pelo contrário. É recalcular a É rota. isso. Né? Então, se aqui dessa maneira não deu certo, então como que a gente pode fazer? Porque se eu acredito que vai dar certo, eu acredito que tudo isso daqui possa acontecer. É igual quando a gente fala de terapia para criança, né? Quando a Elisa começou a fazer as coisas que realmente eram de acordo, quanto ela foi evoluindo. Nada é um passe de mágica, né, Vanessa? Eu mostro um pouquinho disso tudo, mas quem tá ali um pouquinho mais perto vê o quanto a Elisa evoluiu, o quanto ela conquistou, né? O quanto foi importante todo esse conjunto, né? Da família tá junto, da terapeuta tá junto, da gente entender a importância da terapia na vida dela. Eu mesma, eu acho que eu até resisti um pouquinho lá no início, por exemplo, quando eu fiquei sabendo que ela ia ter que ter vários profissionais para cuidar, eu falei assim, nossa, mas para que ela vai fazer, por exemplo, passar com a psicóloga? Ela é bebê, né? Para que ela vai passar com a psicóloga? Eu não entendia isso. Então, você vendo depois os resultados, a psicóloga não servia só para ela, servia para mim, né? Servia para minha família. Eu tive todo esse acolhimento. Aí, graças a Deus, depois eu estive, né, em outra instituição que me deu um acolhimento muito grande, muito humanizado, né? Tive você com esse respaldo, com esse amor, com esse carinho pela profissão que me ajudou muito. Então, esses profissionais, eles se tornam parte ali da nossa família, né? Os profissionais, eles vão se tornando ali essa fonte de alimento da gente para seguir. Para E seguir. eles se tornam da família, né? Se tornam. É exatamente isso que eu falo, né? Cada criança que eu atendo, eu falo que eu quero deixar uma sementinha. E deixa, com né? certeza. Nossa, sem dúvida. Porque a gente não é dona da razão, né? Cada criança é uma criança, cada família é uma família. E eu falo que a gente
como terapeuta, a gente tem que olhar para a criança, mas a gente tem que olhar para a família, Sim. né? E é isso que você, de uma outra maneira, faz, né? Através da beleza, através do empreendedorismo, dando curso para essas mulheres, mentoria para essas mulheres. Então, eu falo que são caminhos, muitas vezes, distintos, mas que muitas vezes levam ao mesmo caminho, que é fazer o bem, é cuidar dessa outra pessoa. É claro que a gente não consegue agradar todo mundo, né, Vanessa? A gente nunca vai impossível. conseguir agradar todo É mundo. impossível. Mas eu acredito muito que se você conseguiu plantar uma sementinha boa, levar aquilo com todo amor, não é fácil. A criança, muitas vezes, no nosso caso da fisioterapia, eles choram, porque eles não querem fazer o movimento. Eles não querem que a gente mexa, porque muitas vezes incomoda, né? Ninguém vai fazer nada para, uau, nossa, a criança tem que fazer isso. E ela não está conseguindo nem abrir um pouquinho do braço. Claro que tudo é um processo, mas para ela um pouquinho é muito. Mas a gente tem um limite que a gente pode ir, e muitas vezes essa criança não gosta. A gente tira ela da zona de conforto. E os pais têm que estar junto. E isso vale para essa mãe que está ali querendo empreender, pensar nela. Ela não pode pensar nesse julgamento que os outros vão fazer. Tudo é uma construção. Eu não consigo colocar o telhado sem eu colocar o alicerce. Não tem como, né? Em nada. Não tem como. Então, essa evolução, seja nós como pessoas, como mulheres, como empreendedoras, tudo um dia começou. A gente vai bater em vários lugares, a gente vai aprender várias coisas. Assim como a criança. É uma construção, né? E essa construção tem que estar todo mundo junto, batalhando ali pelo mesmo objetivo, né? Correndo atrás desse objetivo, que às vezes a gente... eu costumo dizer que quando eu vou falar do futuro da Elisa, eu não gosto muito de ficar pensando. Porque eu não sei, ele é incerto. Só que o que eu posso fazer hoje, eu tô fazendo. Então, eu olho, né, para hoje, pensando no futuro dela, que eu quero essa qualidade, que ela alcance a autonomia que ela puder, o que ela que ela conseguir, puder. né? Mas o que depender de mim, eu estou fazendo. E não meço esforços para isso. É isso. E eu sei que dentro, né, da zona de conforto eu não vou conseguir, porque dói, porque gera sacrifícios diários, gera sacrifício para mim, gera sacrifício para ela, mas a gente tá colhendo os frutos, e quando a gente começa a colher esses resultados, aí sim a gente dá mais ânimo, a gente quer fazer mais, e independente lá do final, né, porque eu não sei como vai ser o futuro, ele é incerto, tá nas mãos de Deus, mas o que depender de mim eu tô fazendo, e vou continuar fazendo, todos os dias. Isso é o mais importante, né, porque isso vale para tudo, né, Vanessa? Você, como mentora, como empreendedora, tá aí também com essas mães, tentando ajudá-las da melhor forma possível, né? Trazendo esse espelho mesmo para elas, do que elas precisam com elas mesmas, e você tá falando da sua filha. Então, a gente não sabe nem o nosso, imagina, né, de outros, né? Mesmo sendo nossos filhos, né? A gente não sabe esse caminho do amanhã. Mas isso é o mais importante que você disse. Eu faço hoje. Mas eu faço hoje pensando no amanhã. Porque não adianta eu colocar a criança no papel de coitado, ou eu me colocar no papel de coitado, e aí eu falo, e daqui a 5 anos? Porque muitas vezes os resultados não são tão rápidos quanto a gente acha que eles são, em qualquer situação da vida, né? Tudo demanda um esforço, sai da sua zona de conforto, as pessoas que você vai fazer o seu network, onde você vai estar, onde você quer estar daqui a tanto tempo. Eu quero estar em tal lugar, então para eu estar em tal lugar, eu preciso construir isso. Isso pode demorar 2 anos, isso pode demorar menos, isso pode demorar mais. E isso vale quando a gente trabalha com as crianças atípicas, né? Sim. Muitas vezes você fala, olha, mas agora que ela começou a ter autonomia de sentar sozinha, olha o processo todo que ela fez, mas a gente chegou no objetivo que a gente queria. Eu entendi também, fazendo, né, as terapias, que a gente ia precisar esperar o tempo dela. Não ia adiantar eu ficar querendo atropelar as coisas, né? Achar que a terapia não estava funcionando. Exatamente. Né? Porque estava fazendo no tempo dela. Então, o efeito que, né, o resultado que eu vejo hoje
foi o trabalho árduo, né? De todas as terapias que ela fez, de todo o tempo que eu dediquei para ela, de todo o tempo, amor, dedicação que os profissionais dedicaram para ela. Então, é um resultado que a gente colhe de trabalho árduo, né? E desse conjunto, né? Desse todo, da família, dos terapeutas, né? Dos profissionais juntos. Então, quando você começa a colher os resultados, aí você começa a enxergar. Faz sentido tudo isso que eu tô fazendo, né? Por que que eu vou deixar de fazer? Então, é isso mesmo, pensar lá no futuro, olha, o que que eu quero que ela seja, né? Mas o que que eu tô fazendo hoje para ela ser, Exatamente. né? O que que eu quero ser lá no futuro? O que que eu tô fazendo Pra hoje mim. para ser? Então, hoje mesmo, né, para eu estar aqui, eu tive que passar por um processo, né? Eu falei assim, não, mas eu me comprometi, eu vou estar lá e faz parte de quem eu quero me tornar, de quem eu estou me tornando. Então, hoje estar aqui também é esse resultado. E é uma É conquista, uma né, conquista. Vanessa? Eu falo que quando eu comecei, igual quando você começou, a gente quer um caminho, mas a gente também não tem certeza se a gente vai conseguir ou não. Mas uma certeza eu sempre tive: não desiste, continua. Não deu certo hoje, não deu certo amanhã, mas vai dar certo depois. Continua. Tenta sempre melhorar por você, para você. E vai buscando. Você vai buscando inspirações em diversas pessoas, em diversas áreas, e você vai tentando cada vez mais ser melhor com você mesma. E quais são as pessoas que eu quero próximas? Quais são os lugares que eu quero estar? O que eu quero para mim e o que eu quero para os meus filhos amanhã. Então, se você traça isso, fica muito mais fácil para você. Com certeza. Ninguém te tira do seu caminho. Esse é o seu foco. E eu acho que uma das coisas que acredito que você fale isso na sua mentoria. O que você quer? Né? Qual é o seu objetivo? Qual é o seu foco? Claro que muitas vezes a pessoa nem ela sabe, porque você precisa organizar tudo isso. Exatamente. A gente precisa fazer um resgate ali da identidade, né? Para ela poder enxergar o que ela quer, ter esse objetivo claro, né? Ele não vai ficar claro da noite para o dia, né? Mas ela vai construir. Ela vai construir, ela vai começar a identificar, analisar, estudar a própria vida dela, né? Começar a estudar ela em si, né? Para entender com mais clareza o que realmente ela quer fazer. E a hora que ela entende isso, daquele caminho, ela não libertador. vai. E além de ser libertador, ninguém te tira daquele caminho. É porque você sabe. Você sabe o resultado que você quer alcançar. Então, nada mais te faz parar. Você já Exato. entendeu o propósito disso, né? O propósito, eu acho que entra aí. Você entender o que é o propósito. Quando você entende ele, você vai entender que vai ter sacrifícios, o processo vai ser difícil, mas você sabe onde você quer chegar. E nada mais te faz parar. É isso. Esse caminho, essa jornada aí, você sabe que vai percorrer e nada vai te fazer parar. Não, e como é bom, né? É bom. Eu bom. acho tão gostoso quando a gente vê outras pessoas que fizeram parte da nossa vida. Claro que a gente não conhece tantas outras que também tiveram histórias, né? E aí hoje de sucesso, que começaram. Então, o quanto essas pessoas começaram e aquele caminho, eles foram subindo degrau por degrau. Às vezes descia um pouquinho, mas continuou, porque nada te para. É isso que você disse, você tem o foco daquilo que você quer. E como é bom. A vida, né, ela é construída por esses altos e baixos. E é você entender. Você entender que você tá nessa montanha. Só não dá para desistir. Não dá para desistir, tem que chegar lá. E você vai, e vai indo, até que você começa a olhar essas conquistas com merecimento também. Olha, eu fiz isso aqui acontecer. Foi meu esforço isso aqui, né? Válido, eu mereço isso. Eu mereço isso e mereço outros e outros lugares e coisas e objetivos os quais eu quero alcançar. Exatamente. E é muito bom ter tido o prazer da minha vida ter cruzado a sua um dia. Claro que não foi num lugar, num ambiente o qual, né, a gente espera, mas foi o ambiente que foi possível, mas foi ali que uma história começou, né? E eu tenho, né, muito orgulho de quem hoje você se tornou e ainda vai se tornar cada vez maior do que você é, gigante, porque você tem um coração diferente de todas as outras pessoas que podem fazer a mesma coisa que você faz, mas o seu coração é muito diferente, né? Desde todas as vezes que eu
que eu tive na sua casa, que eu ouvi você falando. Muitas vezes não era fácil o que eu falava para você, mas era o que eu precisava te dizer, porque eu precisava que você entendesse tudo, que é você que tinha que entender, não eu, porque você era a mãe. Você sabe que teve uma coisa que você me falou que eu nunca te contei, mas eu falei isso numa palestra, uma das palestras que eu fiz, que fez lágrimas escorrerem para todo lugar onde eu olhava. Teve um certo momento lá na UTI que eu cheguei muito triste. Foi um dia que eu cheguei muito triste, eu estava muito para baixo aquele dia, com pouca esperança. E eu lembro que você me viu chorando, né? Você estava fazendo a fisio respiratória na Elisa e você me viu chorando e você chegou para mim e você falou assim, Vanessa, por que você está chorando? Eu não sei se você vai lembrar disso, mas eu me lembro claramente como se fosse hoje e você falou para mim, por que você está chorando? Aí eu falei assim, eu estou muito triste porque eu gostaria de passar o Natal com a Elisa na minha casa, né? E estava bem pertinho ali do Natal. E eu falei que eu gostaria de levar ela para casa, mas pela situação clínica que ela estava, ela não iria, né? Então isso me deixou muito triste, muito abalada emocionalmente. E aí você falou assim, Vanessa, eu vou te falar uma coisa agora que vai parecer dura, mas olha aqui para frente. O que você está vendo aqui? Você está vendo a Elisa dentro da incubadora e é isso que você tem para hoje. Mas aproveita, desfruta disso aqui, porque amanhã você não sabe. Esse momento, ele foi crucial para eu começar a desfrutar e degustar cada minuto que eu estivesse ali naquela UTI. Aquilo foi marcante demais para mim. Talvez se você tivesse falado para outra pessoa, ela não tivesse entendido, ela tivesse sido rude, mas eu entendi o que eu precisava fazer naquele momento, que era me agarrar às únicas forças que eu tinha e ao que tinha para hoje, né? O que a gente fala, né? O que tem para hoje. O que eu tinha para aquele dia era a Elisa dentro de uma incubadora e eu precisava desfrutar daquele momento. Então eu olhei para ela com outros olhos, eu enxerguei aquele momento com mais carinho, com mais amor e com mais esperança. Aquele dia você me trouxe esperança. E aproveitar os dias, né? Porque é o que você disse, a gente não sabe. Quando a gente A tá gente numa não UTI sabe. e quando as portas se fecham e os pais ficam lá fora porque alguma intercorrência está acontecendo, você não sabe se é o seu filho, Exatamente. né? E quando você não sabe se é o seu filho, você não sabe quando aquela porta abrir o que vai acontecer. É. Então, a gente tem muita vida, mas infelizmente a gente também tem momentos tristes. E quando a gente vive todos os dias dentro de uma unidade de terapia intensiva, neonatal, claro que em outras também, mas quando a gente fala de neonatal, é uma vida que está começando. E são aqueles pais que desejaram, que planejaram toda aquela criança, todo aquele quarto, todas as brincadeiras, todos os momentos. Só que a gente não sabe o que vai acontecer amanhã, como a gente também não sabe hoje o que vai acontecer amanhã. Então a gente tem que aproveitar o hoje. Exatamente. Eu acredito que Deus te usou naquele dia para falar comigo daquela forma, daquela maneira e colocar no meu coração mais esperança. E aquilo me alimentou. Aquilo me alimentou de uma forma que eu entendi que não é derramando lágrimas, né? Não que a gente demonstrar fraqueza seja ruim, mas que a gente precisa ser forte. A vida exige isso. A vida exige que nós sejamos fortes. E buscar o melhor, porque a gente consegue. E as crianças, elas dão uma força, elas dão um baile na gente do quanto elas são capazes, né? Eu tive a prova real, né, de ver a Elisa desse tamanhinho aqui, né, mostrar que ela tinha uma força, né, que ela era apesar de muito pequena, que por dentro ela era muito gigante, né? E ela mostrou tudo isso e vai mostrar ainda muito mais, porque você dá oportunidades. Além dela ter o brilho dela e dela ter a força dela, você tem você, né, a sua família, dando todo esse suporte, esse apoio. Vai, filha, vai que o mundo é seu. É seu. E eu acho que a gente precisa fazer isso com todas as crianças, porque claro que a gente vai proteger, a gente vai fazer, mas a gente tem que criar esses ambientes para favorecer, seja ele na criança típica, seja ele na criança atípica. A gente consegue favorecer tudo isso, né? E muitas mães atípicas muitas vezes falam, eu sonho muitas vezes em ouvir um eu te amo, mas você escuta, mas de outra maneira. Com os olhos, né, com um abraço. A criança fala, seja não só com a voz.
Não é só né? com a voz. E a gente precisa Com gesto. aprender a lidar, né? a ver os sinais do quanto ela está dizendo que ela te ama. É. Não da forma como você gostaria, ou não da forma como alguém disse que teria que ser, mas da forma com que ela pode, da maneira mais linda desse mundo. Vanessa, obrigada. Eu tô aqui Ai, emocionada. o Obrigada. meu coração já ficou aqui Eu acho que a derretido. gente falaria muito mais coisas aqui, mas obrigada por ter vindo, obrigada por compartilhar sua história, por ser essa mãe típica e atípica, mas essa empreendedora de sucesso. Te desejo muito mais sucesso no seu caminho, em todos os sentidos. E obrigada por estar aqui compartilhando toda a sua vida, né? A sua história. Não foi fácil. Nada é fácil, mas Nada a é gente fácil. consegue. É isso, eu que agradeço pela oportunidade de falar mais uma vez e contar mais um pouquinho da minha história, né? Principalmente dessa história de superação, né? Que é isso que a gente quer ver. A gente tem que olhar para a vida com esse olhar otimista, né? Eu acho que eu quero desempenhar cada vez melhor esse papel. Obrigada a você, Ana. Obrigada por participar e por cruzar aí a minha vida, né? Por Deus ter me dado esse presente. Eu que agradeço. Não esqueçam de compartilhar esse vídeo, de salvar e de fazer todos os comentários que vocês querem, o que vocês querem saber, porque é muito bom a gente poder falar do que a gente viveu, do que a gente vive e de onde a gente pode chegar. Muitas vezes não é fácil, mas a gente consegue. A gente se vê no próximo episódio.